Olá a todas, olá a todos. Estamos de volta. Depois de um bom tempo aí, eu tive férias. Ficamos parados por algumas semanas no futebol agora, mas agora estamos retomando no início de agosto aí. A tendência é que vamos até o fim do ano aí sem parar, pessoal. Estamos no ar com mais um futebol agora, nessa edição de segunda-feira, dia 7 de agosto. E eu converso aqui com o meu colega, tradicional colega de debate, Vitor Arruda. Como é que tá, Vitor? Como é que foi essa parada? Temas do esporte. A gente tivemos a dupla Grenal jogando no fim de semana, preparação para Libertadores, Copa do Brasil. Como é que tu tá e o que tu destaca? Olá a todos, olá a todas. Essa parada aí, agora voltamos no mesmo cachorro louco, né? É, Voltamos com tudo. Mas aconteceu muita coisa aí. Aconteceu bastante coisa, tanto no Beira-Rio, tanto na Arena, pelo interior do estado, também nas questões políticas envolvendo as apostas esportivas. Aconteceu um monte de coisa, né? Houve um Ah, monte de é. coisa. Houve de tudo. Mas por onde começamos, Vitor? Vamos então de. Bom, vamos primeiro analisar o jogo do Grêmio, que foi ontem contra o Vasco, que foi o último jogo da dupla Grenal. Aí a gente depois projeta o duelo do Inter amanhã contra o River Plate, aí, né? Tentativa de virada na Libertadores, mas vamos começar pelo Grêmio, que é o que está mais quente, que está mais recente no, nos assuntos aí. O jogo, Sim, né? O Grêmio vem. eh, Desde que começou esse bafafá do Soares, essa discussão se vai embora ou não vai embora, o Grêmio, aquele Grêmio do início do ano que estava pintando como que, que ia brigar pelos títulos e tudo mais, tem vacilado nessas últimas rodadas e eu acho que o próprio declínio técnico do Soares pode ser visto como algo que tem a ver, assim, foi só o Soares não, ele não está conseguindo ter as mesmas atuações que tinha antes e aparentemente o grupo do Grêmio caiu junto, né? E caiu. no jogo contra o Vasco foi uma atuação. Primeiro que foi um jogo ruim, né? A impressão que dava às vezes é que nem tava valendo muita coisa, porque nem o Grêmio conseguia Era jogar muito, foi muita muito bola ruim. e o Vasco brigando pela lanterna. Foi um jogo assim, não foi um jogo legal de ver, né? Sim. Infelizmente. Não, mas aconteceu. O campeonato brasileiro, tem dessas, né? O jogo foi tão ruim, foi muito ruim, mas aconteceu uma coisa inédita, né? O Vasco Hum. desde 2020 não conseguia fazer um gol no próprio estádio, Ih, velho. jogando no próprio estádio, desde 2020. Sim, Daí é. pelo Pra tu, menos um gol pra tu, saiu. pra tu ver a proeza do Grêmio também, né? Proeza do Grêmio Sim, conseguir perder pro Vasco. Bom, e sim, agora com isso fica essa situação, né? Ao mesmo tempo, já foi. O Grêmio hoje é quinto colocado, deixa eu dar uma sim, olhada aqui. caiu, O Grêmio mas tá em sexto colocado, já é o sexto colocado, tá quase fora da zona da Libertadores. E aí tem ainda o jogo contra o Vasco, contra o Flamengo o, na Copa do Brasil, é né? o que o Grêmio vai ter que arrumar muito aí é achar uma barreira na questão emocional, questão de falar Estados Unidos. Quem é que uma pessoa que decaiu muito sobre quando começou a história de ir para os Estados Unidos? Ferreirinha. É o Lembra? Ferreira. Ferreira, Os Yankees aí prejudicando a vida ó, o emocional dos jogadores a Karina gremistas. aí, a Karina Deixa eu ver entrou em aqui. contato. Quem quiser responder aí também no Twitter, no Facebook, no YouTube, É, eu sempre esqueço de pode, começar o programa falando pode disso. colocar aí. O programa está ao mesmo tempo no YouTube, Facebook, Twitter, do Plantão, do Agora, tudo mais. Só comentar que aparece aqui e a gente É, vai mas debatendo com o público. E vamos ver o que a Karina disse, botar no ar aqui. ali, ó, Para ela mim, o falou. Soares não está jogando porque não quer. E o Grêmio subestimou o time adversário e se deu mal. É É isso aquela, mesmo. né? Isso mesmo. O Grêmio ontem poderia ter ganhado, assim, ó, os 2-0 fácil, porque o Grêmio tem mais time que o Vasco. E para um time, o Vasco não fazia gol desde 2020, jogando em casa. Uhum. Daí ontem, o Soares ali deu um pique ali no primeiro tempo e fez um cruzamento ali. Ali ele mostrou que não tá colocando tudo porque não quer, né? Uhum. Porque. E essa questão aí, parece que mexe com os jogadores do Grêmio.
não ir para os Estados Unidos. Ferreirinha foi um, agora o Luis Soares foi outro, o Bitelo está Uhum. perdido. Sim. É que É no uma caso no caso do Suárez, tu para pensar assim, né, ele já tá com um problema físico, né, problema sério, né, que já chegaram a falar que ele ia se aposentar, chegaram a falar que de pessoas que tiveram esse problema físico e tiveram que botar prótese. E o jogador já tá nesse clima meio inseguro fisicamente. sim, Aí agora ele já tem o destino selado, né, ele sabe que em dezembro vai embora. Aí ele começa a ver também que o Grêmio já não briga praticamente por mais nada esse ano. Não tô dizendo que não vai passar pelo Flamengo, pode acontecer alguma coisa e passar. Mas isso vai, eu acredito que talvez isso vá causando, né, uma situação que o jogador começa, ele talvez próprio assim já comece a não é aquele mesmo do início da temporada, né? olha, o que está surpreendendo realmente nesse campeonato é a pontuação do Botafogo. O Uhum. Botafogo ontem levou um pequeno chocolate lá do Cruzeiro, lá nos minutos finais, Uhum. e olha só, o Grêmio, como disse o Renato Gaúcho, os jogadores têm que acordar, não dá para jogar toalha ainda, tem ainda todo o segundo um turno lá para jogar. Uhum. O Grêmio, se botar à vontade, os jogadores acordarem, para mim, volta a ser o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o Uhum. Botafogo ainda não vejo com o futebol que jogou ontem, vem jogando os outros jogos, como realmente um campeão. Uhum. Eu vejo que pode tropeçar. Eu acho que a O qualquer Grêmio momento vai acabar o gás do Botafogo. sim, vai ser que nem aconteceu eu vejo que vai ser aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Arsenal. Se lembra o Ah, Arsenal sim. no ano passado ficou no ano passado E não, aí nesse o ano, e aí no final ficou o no City deu uma final arrancada e faltou gás. passou. Sim. Sim. Isso daí que o Renato Gaúcho tem que fazer, acordar os jogadores e mostrar se o Luis Soares vai ficar já está resolvido até dezembro, vão brigar pelo título, porque em algum momento porque o Botafogo pode realmente decair, porque ontem não foi futebol para ser campeão. Sim. E o e o Grêmio com o elenco que tem, não dá para jogar a toalha. Tem que estar ali brigando entre os 4 ali, é um time grande, o Grêmio, não pode É, já jogar a eu vejo toalha. assim, é que eu acho que também tem o lado, hã, porque o único clube do Brasil que depois não conseguiu fazer isso mais, e que teve, assim, um período de como é que eu posso dizer? Que nunca baixava o ritmo, nunca baixava a produtividade, foi o Palmeiras do Abel durante um tempo, né? Sim, Todos os clubes oscilavam, tinham altos e baixos, e o Palmeiras sempre com a régua lá em cima, né? Nunca sim. baixava. E agora o Palmeiras ficou, acho que 8, 9 jogos sem ganhar. E já estavam buzinando na cabeça do Abel por que o Palmeiras não estava ganhando. Então eu acho que é aquela coisa, o momento de baixa, às vezes, ele é inevitável também. Tu tá aqui, assim, com a corda esticada, aquela coisa, vai ter um momento que vai dar um. Sim, Vai vai ter dar, um momento que sabe? vai cair. E Por o importante, eu acho, que é tu saber como é que tu vai gerir e minimizar os danos que tu vai ter nesses momentos que ó, vai haver quedas, né? Por exemplo, agora. por isso que é por isso que é bom pontuar, por isso que é bom pontuar. Contra o Vasco, tinha que ser 3 pontos. Hum, Por que que aconteceu com o Inter lá em aquele título lá que o Edenilson fez o gol e não e não valeu, foi impedido. O que que faltou para o Inter? Pontuar contra os times que estavam lá embaixo. E para o Grêmio vai futuramente ali falta um gol também lá, nós não sabemos, porque vai acontecer no futuro, mas que falta um ponto para o Grêmio lá na sim, para o Botafogo ser campeão, daí, aquele jogo contra o Vasco poderia ter ganho fácil. sim. Isso daí são questões, quando pegar o time lá embaixo tem que pontuar, Hum. tem que no mínimo sair com um ponto, Porque é né. um jogo que dá pra ganhar jogando mal. Sim, Basicamente isso. Tu não precisa fazer um jogo da vida para ganhar do Vasco. Mas também isso pode estar mostrando também, porque tu ouve de gremistas isso, assim. O próprio Renato já disse isso. Quando o Grêmio perdeu pro Flamengo, o Renato disse na entrevista depois assim, ele falou, pô,
quando começou a temporada, ninguém dava nada pro Grêmio. O Grêmio veio de uma segunda divisão. Então, assim, eu sei que a gente quer ser campeão, a gente quer ganhar, Sim, mas tu para pensar a expectativa que o gremista tinha quando começou a temporada, de que a expectativa do gremista quando começou a temporada é assim, o Grêmio vai ter que se ajeitar para não cair no final do ano. E o Grêmio foi campeão gaúcho, venceu os Grenais e tá, tá chegando na Copa do Brasil e tá no G6 do brasileiro. Então, de certa forma, certas expectativas já foram superadas, assim. Só que aquela coisa, acende essa. Tu se dá conta disso, de que o próprio Grêmio talvez esteja esbarrando um pouco nas suas limitações. De ver assim, para ser sim. campeão precisa um pouquinho mais. Mas assim, como eu concordo contigo que mesmo com isso dá para dar uma reorganizada, uns diazinhos ali de folga para retomar o fôlego e arriscar, porque o Grêmio, eu acho que o Grêmio, com o que fez até o momento na temporada, não tem nada a perder, sabe? Não tem nada. Não tem nada a perder. Eu vejo, assim, se o Renato conversar com os jogadores, se os jogadores abraçar essa questão que tem que acordar e ir com vontade, e a má fase que o Flamengo também tá tendo, eu vejo que o Grêmio vai dificultar um monte pro Flamengo lá no Maracanã. Uhum, 2 gols, mas se tu faz um gol no primeiro tempo, uhum, vai pro intervalo com 1-0, tu vai precisar só de um gol pelo menos para levar pro empate. uhum, uhum. A questão ali, terminar, fazer um gol no primeiro tempo, não pensar fazer os 2 gols já de cara. É Daí como é que eu posso dizer? É um jogo de, ontem o Cuiabá fez é 3. um jogo de Copa entre dois times acostumados a decisões, né? Então, tu e jogo de Copa ele tem essa característica, ele às vezes num milésimo de segundo acontece uma coisa que muda toda a história, né? Então não tem por que jogar toalha. Assim, se tu Sim. analisa o rendimento dos times, é inegável que o Flamengo é um time muito melhor que o Grêmio, né? Tipo, tem E o o jogo. Porque eu acho que o único jogador do Grêmio, dos titulares, que jogaria no Flamengo é o Soares. sim. E só que, e até mesmo assim, porque o Soares tem problema físico, já é um cara. Quem jogaria no Flamengo ali, daí o Suárez jogaria no Flamengo, o Jeromel jogaria no Mas o Flamengo, o Jeromel. Kahneman jogaria no Flamengo. Não, é que o Jeromel não joga há quanto tempo, né? O Jeromel Sim. não jogou esse Não, ano mas ainda. E o Kahneman, a meu ver, não jogaria no Flamengo. Com todo respeito. Porque os gremistas amam o Kahneman, mas eu não acho que o Kahneman seria titular no Flamengo. tu Eu acho que tu tu viu eu acho que o único jogador do mesmo assim do Grêmio que pegaria o Flamengo é o Soares. E mesmo assim o jogo foi equilibrado. E isso não. Eu não acho que tem demérito nenhum dizer isso, e eu aposto que muitos gremistas concordariam comigo, sabe? Não é uma análise assim, uma polêmica. É fato. não O seria Flamengo gasta um milhões em futebol. tu viu o meu Twitter, O teu, agora é X, né? o X. Tu viu sobre o Kahneman? Sobre o Kahneman que eu Não vi, coloquei? esse eu perdi. Uhum. Não, porque eu vi o Kahneman em Porto Alegre, indo num lugar, no condomínio lá, onde então vão construir um apartamento em Porto Alegre para ser entregue em 2025. Uhum. Aí me chamou a atenção. Por que comprar um apartamento agora, se o pessoal tá todo mundo falando que vai pra Vai Argentina? pra Argentina. Ou seja, para mim fica então, né, se tá comprando apartamento Uhum. para ficar em 2000, que vai ser entregue em 2025, É, ou só se vai pra Argentina e volta, ou é, se aposenta. ou sei lá, talvez ele tenha interesse em. Se ele tá pensando em ir embora, pode. Opa! O gremista tricampeão aí pode dar o seu Ele comentário aí, disse que o só comentário, seu ele disse comentário. que só ele tá assistindo. Não, mas tem o pessoal no Facebook também, o gremista tricampeão da Libertadores, pode dizer teu nome aí, É. tua cidade. Ô, tô me enrolando, Vitor, tomei um remédio pra garganta agora, antes de começar o programa, tava me coçando, sabe aquelas pastilhas? Aham. E a língua tá bem pesada, cara, tá.
Tá estranho. Não, tem que ver o que estão botando nessas pastilhas. Não, mas o que eu acho que a questão do Kahneman é, sei lá, que nem o D'Alessandro, por exemplo, né, que chegou a voltar para o River, mas o D'Alessandro vai ter vida em Porto Alegre para sempre, né? Os familiares Sim, dele são daqui e tal. Então, então a vida, o Kahneman vai ter sempre uma vida em Porto Alegre, né? Então ele comprar ou não comprar apartamento não quer dizer que ele vai nem que ele fica. Mas eu acho estranho, sim. seria estranho do ponto de vista. Só se o Grêmio já sinalizou para ele que não quer contar com ele, porque eu duvido que o Independiente tenha condição de dar uma vida financeira para ele melhor que o Grêmio. A não ser que ele tenha vontade de voltar, assim, aquela coisa vital, assim, eu quero voltar para a Argentina e tal. Mas. Sim. Ele é um personagem no Grêmio, né, o Sim. Kahneman. É o que a torcida gosta. Aque aquela corrida lá, eu nunca vou esquecer, contra o Flamengo lá, os 44 minutos, Uhum. baixou a cabeça e foi. Uhum. Não, e voltando ali, concordo com a Karina, se o Suárez jogar tudo que ele sabe, o Grêmio volta a ser o Grêmio no Brasileirão, hein. Hum. Vai surpreender. Agora e tu, Vitor, o que tu acredita contra o Flamengo? Para nós Ah, eu, finalizar aí a parte do eu, Grêmio, acho, vamos para o eu Inter. acho que dá Flamengo. Eu acho que a situação do Grêmio é parecida com a do Inter. Eu acho que analisando friamente, assim, eu acho que os dois perdem motivado. Não, mas assim, ó, uma questão que eu vejo do Inter, o Inter muda de técnico, troca de técnico, Hum. a palavra medo continua no Inter. Eu não acho O Inter tem isso, eu medo. discordo. Eu acho que A eu questão acho que com o Cudê, o Inter tá mais jogando aquela moda louca, assim. mas Tá todo mundo louco lá, tá foi todo mundo louco. o que foi o segundo tempo contra o River Plate? Foi medo. Ah, sim, ali foi. Ó, o gremista falou: Ali, ó. "Meu nome é Carlos", eu vou botar aquele aqui, vamos ver. "Meu nome é Carlos, eu acho que a dupla Grenal não consegue concorrer com o Flamengo e Palmeiras, que estão ganhando tudo nos últimos 5 anos e vão continuar ganhando". Essa né, Carlos, essa é uma sensação que a gente tem. E eu, sinceramente, eu concordo contigo, eu acho que isso meio que tá avacalhando o futebol um pouco, porque tu vê que às vezes camisas tradicionais estão ficando no caminho e fazendo com que o jogo deixe de ter um pouco de graça, justamente porque o poderio financeiro tá muito desigual, assim. Esse dia, por exemplo, eu fui ver na Libertadores, Boca e Nacional, no primeiro jogo das oitavas. Pô, Boca e Nacional, né? Duas Sim, das maiores camisas da história pesado, Camilo, da pesado. América do Sul. E tu olha a qualidade do jogo, assim, é um desastre, assim, é um jogo. O Palmeiras e Atlético Mineiro, tecnicamente, foi muito melhor, né? E aí tu nota assim, seria legal tu poder ver um jogo de Nacional e Boca com ambos tendo reais condições de ser campeão e de alto nível, o misto assim do futebol, digamos assim, copeiro com alto nível, né? Que é uma coisa que não existe mais. O River que está conseguindo ainda concorrer com Pois os brasileiros, mas fora isso, os brasileiros, pelo poderio financeiro, dominaram, todo ano ganham os mesmos. E aí, do sim, meu ponto de vista, acho que isso deixa a situação um pouco chata. Assim, eu gostaria de ver os grandes sul-americanos, incluindo a dupla Grenal, de novo com condição de brigar com todos os demais times. Né? Agora, no Brasil, tá essa discussão do dinheiro da Libra, da Liga Forte, essa coisa toda. Pode ser que mude alguma coisa, mas mesmo assim, é uma coisa que sempre se dizia, né? Que a hora que o Flamengo. Porque o Flamengo sempre teve uma massa muito grande de torcedores, mas era mal administrado. E todo mundo dizia: a hora que o Flamengo tiver uma boa administração, ninguém segura. E é o que está acontecendo. Eles têm um lucro bilionário muito maior do que todos os times do Brasil, contratam quem querem, e acaba que a gente do Inter, Grêmio, que se acostumou a ver os times podendo competir, a gente está, parece que aos poucos, se acostumando às boas campanhas. Chegamos nas quartas, boas campanhas, exatamente. Mas chegamos na semi, nos é, classificamos para Libertadores. Eu acho isso. vai ter que mudar muita coisa, assim, vai ter que mudar o espírito dentro dos clubes. Porque teve um tempo que estava vendo o jogo do Bragantino.
Daí o jogador do Bragantino, agora não me vê o nome dele, daí o repórter perguntou ali: "Ah, o Bragantino tem time para brigar, para ir para Libertadores ou para Sul-Americana?" Daí sabe o que ele respondeu? Ele foi sincero. Hum. Ele respondeu que o pensamento dele estava mais ele fazer uma boa campanha Uhum. dentro do Bragantino para chamar a atenção dos times da Europa. É um negócio, né? É a lógica do negócio. Quando Tava é, daí o torcedor do Bragantino, ele pensa ali: "Pô, o cara não tá nem pensando em conseguir uma vaga para Sul-Americana ou Libertadores, hum, tá pensando nele". hum. É isso daí que eu vejo jogadores do Grêmio, Bitelo, o Ferreirinha, pensando mais na cabeça lá nos Estados Unidos, agora o Luis Suárez, do que brigar tentar ser campeão brasileiro. É isso aí, é a lógica, é um pouco da nossa vida atual, falando um pouco mais abstratamente, que é da nossa vida atual, que tudo é o dinheiro, assim, né? Tudo é a pessoa se trata como uma empresa, todo mundo, assim, sabe? Tipo, aí o cara, em vez de pensar assim, eu quero, meu sonho como jogador é conquistar tais e tais títulos, esse tipo de coisa, o jogador leva, eu quero comprar tal coisa, eu quero ter tanto dinheiro, eu quero Sim, garantir a grana da minha terceira geração, e isso tem uma coisa, isso é o direito de cada um, ninguém vai ficar dizendo que sendo hipócrita, dizendo que não é para fazer isso, mas do outro ponto de vista, causa esse esvaziamento do futebol, sabe? A sim. paixão, tira a paixão, porque ninguém mais acredita no jogador que ama o clube, assim, é tudo a mesma coisa, sabe? Não, é uma coisa que vai se perdendo com o tempo, né? Daí imagina daí o currículo desse jogador que consegue um monte de dinheiro indo para um lado, para o outro. Tá, tu foi campeão aonde? Daí só passagens, em passagens e passagem por vários clubes, Hum, sem nenhuma medalha no peito. exato. Isso isso daí que é complicado. Uhum. E falando em título aí, faz tempo que o Inter não É, sabe o que é uma vamos medalha, de hein. Inter, vamos engrenar até o fim pro Inter. Vamos ver, só fazer ver que hora o jogo amanhã às 9 horas, né? Isso mesmo. O pessoal tá perguntando sobre o tempo amanhã, não tem previsão de chuva forte no momento para o Onde jogo é que do estão Inter amanhã. perguntando? Ah, sim. Não, hoje, nos grupos ali, o Agora RS tem 61 grupos no Whats. Uhum, É uma galera, né, 18.000 dá. uhum. Aí o pessoal pergunta ali para nós ali, como é que vai estar o tempo real. A expectativa amanhã é de 50.000 torcedores, né, no Beira-Rio. Vai ter uma galera perguntando se vai estar chovendo ou não, temporal Ah, ou isso é não, contigo. pra O cara do tempo é tu que tem. não, daí já avisando aí que não tem previsão de chuva forte para amanhã, para o horário do jogo aí, dá para ir tranquilo. É. Aproveitando, a Transurb também informou que vai ter horário especial amanhã, hein, pós-jogo lá, para os torcedores do Inter retornarem para suas casas, sem problema nenhum. Que a Transurb faça isso mais, né, até para os torcedores do Grêmio, não só num caso especial, Aham. que fica a dica. Sim. Mas assim, tu acredita na virada colorada? Olha, aquela questão que eu falei do jogo do Grêmio contra o Flamengo, o Inter não pode pensar em fazer os 2 gols já de cara, tem pelo menos, no mínimo, um gol no primeiro tempo, para voltar para o segundo tempo tranquilo na pressão. Mas tem que ser pressão, mas sem medo, né, porque o Inter, eu ainda falo que é o time do medo. Uhum. Muda técnico, sai técnico, mas o Inter não se vê um time grande. Uhum. O Inter, que nem o Carlos falou aqui, ó, Palmeiras, Flamengo estão ganhando tudo, porque Inter, Grêmio, Botafogo, esses outros times já vão com medo já para respeito muito. Tudo bem, tem que respeitar, mas o Inter tem que fazer o River Plate respeitar o Inter dentro do Beira-Rio. Mas tu sabe que o O pessoal, não é que hoje em dia tem essa briga dos colorados, né? Os que odeiam o Cudê e amam o Cudê, essa coisa toda. Mas eu achei que pelo menos esses primeiros tempos, por exemplo, no jogo contra o primeiro tempo do Inter contra o River lá na Argentina foi muito bom. O gol, Sim, foi o gol bom, do Inter não saiu por acaso. O Monumental estava lindo, mas o Monumental estava lindo, mas e o né? segundo 80 mil pessoas, aquela coisa toda, e o Inter jogou de igual. Só que eu achei que ali mas o teve segundo tempo jeito, o voltou. Cudê pensou mal o segundo tempo ali.
com certeza, porque no momento ele não pensou como é que ele ia. Ele ficou com medo do River, concordo contigo, porque ele Sim, não pensou como que ele ia achar espaços de contra-ataque. Assim, o River, primeiro ele foi ingênuo na volta do intervalo, né? Porque todo mundo sabia que o River ia vir para cima e ele entrou, parecia que o time estava meio assim, delirante, né? Meio perdido. Aí o River achou um gol e ele. Agora não lembro se ele bota o Campanharo antes do gol do River ou depois, não tenho isso na cabeça. Mas em vez de botar botar o Maurício e fazer uma substituição que o River continuasse ter menos contra-ataques do Inter, ele só se retrancou, que nem ele tinha feito na primeira passagem dele no jogo contra o Atlético Mineiro, que até ele ganhou, mas enfim. E aí. Mas ele. mas por isso que eu falo que é o O medo, bateu, bota um bateu o volante, medo, bateu o matou o medo. Campanharo ali e o Inter não chutou mais no gol. E aí o River naturalmente virou o jogo. Poderia ter sido diferente a história. E aí, e contra o Corinthians, eu não entendi. Contra o Cuiabá foi a mesma coisa também, o Inter fez um bom primeiro tempo, Mas, daí depois foi recuando. Contra o Cuiabá no Beira-Rio. mas contra o Corinthians eu achei que. Que eu acho que é o problema do Inter? Falando técnico, taticamente, assim. É uma. O time não tem um físico. Eu não sei se é só cansaço que dá, mas às vezes. Porque o Kudê foca muito nessa coisa da intensidade, né? Ah, tudo tem que ser com Sim. intensidade, pá, 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 pá. Só que não existe tu jogar 90 minutos estriquinado. Isso, tipo assim, como se tivesse. Como se Mas todo mundo tivesse tomado um litro de energético e vão para cima. Não existe isso. É fisicamente Sim. impossível. Então, Tu sabe aí porque tu é formado em educação física, isso, e tu tem o direito de falar. isso não mas eu é fisicamente não tem time que faça. Então tu tem que ter momentos em que o time retém a bola, que ele pare, que ele toque mais, que ele estude, que ele descanse com a bola e depois retome o ataque. E o Inter contra o Corinthians mais ou menos tentou fazer isso, só que não soube ir mais para frente para fazer o gol da vitória. E aí acabou punido no pênalti do Johnny no Yuri. Então Sim. eu acho que o Mas Inter ali tomou a decisão. o Johnny poderia ter derrubado antes, né? Eu acho, eu Poderia ter derrubado. achei desnecessário. Daí tem que pensar, se não tá conseguindo correr, pensa, né? Não, vou derrubar aqui para não chegar lá na área e correr o risco de fazer um pênalti. Exato. E aí, Eu falei que tu é formado. Só abrir um parênteses aí, Vitor, desculpa te hum, cortar. Mas eu falei, o Vitor aí é formado em educação física e em jornalismo também, tem 2 pós, aí tem todo o direito, pode falar em questão física aí pode ser assim, ó, falar assim, ó, qualquer coisa pode me corrigir, viu. eu Tu tem não essa sei se tu tem esse eu não sei se direito. eu lembro de tudo, mas alguma coisa a gente sabe, né. Mas assim, é isso. E aí tu quer o Inter vai ter que aprender a ficar mais com a bola, porque ninguém mantém um nível de intensidade desse jeito o jogo Sim, inteiro. Mas mas eu acho que isso melhorou. Eu vejo que o Inter deu uma melhorada nisso, assim. E eu não mas acho que o que seja. tu prefere, Igor Fala. o que tu prefere, Igor Gomes ou Busto? Pra escolher se tu Hum, fosse o treinador. hum, difícil, porque eu acho que cada um tem uma vantagem, assim. E tecnicamente, com a bola no pé, eu prefiro o Bustos, mas o Igor é um jogador de. Ele é bom também. É um cara que tem sim, tem mais vontade e tá mais E ele acertando, defende, não tá e ele errando. defende melhor e ele não é ruim tecnicamente. Sim. Pra mim, assim, ó, o Igor Gomes merece ser titular contra o River. Mas, O Busto tá aparentemente não vai deixando ser, né? Eu acho que o que mais decisivo nesse jogo é o meio-campo, né? Essa eu não sei, porque assim, o Inter contratou alguns jogadores e mas eu mas acho. quantos gols importante o Inter já levou do lado do Busto ali, que o Busto tentou cabecear e não chegava Teve na aquele jogo, bola. acho que foi contra o Cuiabá, que o Bustos faz o gol bonito e depois o gol de cabeça do Cuiabá é em cima dele, né? Mas Sim, tem que ver. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que o meio-campo é mais importante. Que, por exemplo, tem que ter um primeiro volante bom ali para morder. Eu acho que o Gabriel já está em condições. E depois eu vejo que o sim. Inter contratou um monte de jogadores, tem outros jogadores que não podem ficar fora. Por exemplo, o Maurício não pode ser reserva. Ele é o melhor meia. Para mim, ele rivaliza com o Alan Patrick.
porque ele não é tão técnico, talvez, como o Alan Patrick, mas ele tem uma ótima qualidade. O Bruno Henrique jogou muito contra o Corinthians, para mim, não é um cara que dá para deixar no banco. O Arangues tem que jogar, e o Wanderson tá mal. Então eu não acharia, não é isso que vai acontecer, mas eu não acharia Sim, absurdo escalar um time sem o ponteirinho. Fazer um time assim, ó, com o Gabriel, e aí do meio para frente, Maurício, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick e Ener Valência. 4 meias. E com o Alan Patrick mais solto. Seria um time com um pouco menos sim. agudo, do ponto de vista assim de espetar o time adversário, mas teria um toque melhor. Daria para apostar mais na retenção de bola e jogar a bola no Ener. Não é eu Não dá para começar com o Ener Valencia e Luiz Adriano já, pô. ah, O Ener é não mais sei. mais recuado. É que eu acho que vale mais a pena jogar com. É que eu acho que é um jogo assim. Tu precisa de um meio forte para combater o River ali. E, Mas aí, ó, viu, ó, olha só o que tá rodeando, ó. Tudo tá rodeando o quê? O medo. é, O medo de botar mais um atacante mas é que. para tentar ser feliz, viu? O pessoal tá. É esse medo que eu tô tentando falar, ó, que tá no Inter, ó, desde 2016, esse Mas medo de ser é que às feliz. vezes no futebol nem sempre um atacante a mais é garantia que tu vai ser mais ofensivo, né? Sim, Não quer mas essa questão aí, mais estilo Celso Roth, vamos botar mais Mas volante, é vamos que, botar mas é que mais o três Arangues, o zagueiros. Bruno Henrique e o. Não, é tudo meia. É tudo gente que sabe. O Maurício, é tudo gente que sabe jogar bola. Entendeu? Tipo, não Sim, seria a mesma coisa não, eu fazer um sei. meio assim com. Seria Celso Roth se fosse, por exemplo, Gabriel, Johnny, Depena, sabe? Rômulo, Sim. aí seria uma coisa Celso Roth, mas eu acho que essa minha escalação ela não é tanto isso. O, o Depena já tá na hora de ser emprestado, Ah, hein? é, eu tenho. O Depena já tá. É, Já chegou o momento dele que não dá mais no não Inter. rolou mais. O Depena tá bem claro que não tá com a cabeça no Inter. Uhum. Já Mas, merece eu uma acho, mas eu reserva. acho que ainda não é certo se o Cudê vai escalar ele ou não, né? Não se sabe ainda. O que eu Sim. acho que é uma injustiça, porque pô, o Maurício sentar no banco pro Depena hoje em dia, isso para mim é inconcebível, não dá, não dá. Não Sim. existe. Não, é ruim até para quem tá pagando ingresso e para quem tem que trabalhar vendo o jogo. Pô, Depena Não, é e pro Maurício, né? O Maurício, olha, não é absurdo dizer que o Maurício é o melhor jogador do Inter na temporada. Porque o Alan Patrick é melhor que ele, sim. mas o Alan Patrick não jogou o que o Maurício já jogou. O Wanderson é Eu cara, mas o Wanderson não jogou o que o Maurício já jogou. Pega qualquer um. Não, nenhum cara o Inter teve uma boa falta no segundo tempo lá contra o Corinthians e o Depena me cobrou lá no meio do do gol pro gol, né? Cássio. O DP não é difícil. Tá fazendo falta um cobrador de falta no Inter também, né? É. Tá muita falta. E o que tu achou da discussão após o jogo lá? Eu me lembrei de uma cena lá que eu vi em 2020, que eu vi também teve uma discussão forte após o jogo lá, mas foi o negócio também porque o jogo do Inter terminou empatado no Beira-Rio e saiu todo mundo revoltado, um xingando o outro, por questão É, do jogo. Daí me é. lembrou muito isso daí que teve lá contra o Corinthians. O problema Parece mais que foi uma cobrança. é que a gente não tem muito assim as versões, né, de quem é que falou o que para quem, né? Sim, Mas eu acho que isso é um sintoma também do Inter mais indignado também, né? Porque sim. porque não é que justificar, porque daí a gente vai ficar dizendo que tá certo os caras se darem socos. Não é isso. Mas eu acho que é um pouco do clima novo do Inter, assim, essa coisa meio mais tensa, assim, de. É, E às vezes tu ficar muito morfético, aquela coisa assim, qualquer coisa, isso não é bom também, né? Tá, perdemos, tudo bem, empatamos, tudo bem. Pelo menos tu sente o Inter assim, o pessoal mais. O pessoal tem aquela coisa de quem tá querendo, assim, né? mas o pessoal brincou no Twitter, né? Não vai ter nenhum jornalista do Equador falando sobre o assunto, comentando. Digamos lá, brincando aqui, ah, o- após discussão lá, falaram tal coisa, fonte jornalista do Equador. Sabe por quê? Mexendo que acontece alguma Uhum. coisa no Grêmio,
fonte, jornalista uruguaio, Aham. ou jornalista da Argentina agora com o Kahneman. Aí o pessoal Hum, tá brincando se não vai ter nenhum jornalista do Equador. Ô, hum. querendo ou não, estamos virando piada o jornalismo, né, no Rio Grande do Sul, né. Ah, é. Não, mas nem vou comentar, mas mas eu mas eu vejo assim que, claro, assim, não pode, né? Mas eu não acho que seja um sinal, porque o pessoal às vezes fica, uma crise, não estão se falando. Não quer dizer, às vezes, né, pode ser que já tenham se acertado, né? Conversado Sim. ali, tá, Não, beleza, por isso que eu vamos pro jogo. por i por isso que eu falei, foi a mesma coisa que eu vi, estava lá no Beira-Rio, lá em 2020, o Inter empatou o jogo em casa lá. Pô, foi uma bateção de boca, empurração lá, parecia que estava se pegando, mas daí eu parei, olhei assim: "Não, é coisa de jogo". Nem Uhum, falei nada, nem comentei nada, porque eu vi que era uhum, cobrança ali de jogo ali, mas foi assim uma cena, tipo, parecia quem olhando de fora assim, ia dizer que os caras estavam se pegando, que foi aham, mais ou menos que agora o que aconteceu no contra o pós-Corinthians. Mas como eu estava perto, eu vi que foi cobrança de jogo ali, que até no outro dia estava todo mundo treinando junto ali. É por isso uhum. que não dá para dizer não. Mas eu acho assim, ó, acho não, eu vejo que a direção do Inter tinha que colocar os 3 para falar, os Ah, sim. 3. Não ficar Deveria colocar, alimentando sim, disque-se, né? daí não é culpa da imprensa, não, a gente não tem fonte para dizer o que aconteceu, mano. Não. Uhum, Daí o não, tem que vir os 3, os 4 no caso, o presidente junto ali, e falar que houve isso e isso, estão focado para o jogo contra o River, e deu. Porque se amanhã o Inter não passar, vai continuar essa novela aí, ah, vai é. virar aí um monte de coisa que o vestiário do Inter tem lá do tempo Valdívia, Paulão, lá do D'Alessandro, acontece vários boatos, né, vai ser mais Uhum, boatos. Tá na hora do Inter terminar com isso. E faltou isso aí, ó, a direção do Inter vinha a público para falar sobre sim. esse caso. Então tá, é isso então, né, Vitor? Mas eu quero abrir, ó, temos uns minutinhos ainda ali, falar do o Caxias, né, Uhum, o Caxias, único representante gaúcho na Série D, Brasil de Pelotas mais uma vez fracassou o primeiro jogo em casa, empatou 0-0 e ontem perdeu de 2-1, levou o segundo gol lá nos acréscimos. Para mim o Brasil de Pelotas foi uma grande decepção na Série D, questão de direção, tem que arrumar isso. O time estava bom, estava tudo, mas deu para ver que são problemas internos. E o Caxias aí espero que não seja que nem no ano passado, né? Fez um bom resultado dentro de casa e precisava só um empate no jogo da volta e perdeu, né? Tem tudo aí para voltar para a Série C. É um E o Juventude hoje aí pode entrar entre os 4. sim. Isso. O Juventude aí que o técnico Thiago pegou o time sem nenhuma vitória, sem nenhuma vitória. E daí Hum, os jogadores, daí vamos para aquela parte lá que eu estava falando lá, os jogadores do Juventude vieram a público em 4 coletivas, depois de 4 jogos, falaram que a única coisa que mudou foi a parte física que foi mais trabalhada. E olha o que está dando, Juventude brigando para tem mais pontos que o Inter. pra tu ver. É isso então. Hã, não, é isso, pra mim é isso. Eu estou satisfeito, já passamos do horário combinado, 39, quase 40 minutos de programa, falamos interior, Inter, Grêmio. Lembrando que o Inter joga amanhã, é o próximo jogo da rodada aí, da dupla, amanhã, que é o jogo, daria para dizer que é quase que o jogo da gestão Alessandro Barcelos, porque tem eleições aí, então se não passar amanhã, possivelmente, é difícil prever que, que a atual gestão colorada vá vencer, possa se renovar seu mandato. Então tem muita coisa em jogo para o futuro do Inter nessa temporada e no futuro do Inter para os
próximos anos, do Inter, o Inter do futuro, né? Então, eu encerro aqui, então tu vai perguntar para mim o que eu tenho para destacar, eu vou ali, ó, 2 coisas. Que a Karina falou que o Luis Suárez tem que dar mais, já vai ficar até dezembro, e a dupla, e ali que o Carlos falou, a dupla Grenal vai ter que voltar a concorrer com Flamengo e Palmeiras. isso Vou aí. deixar só esses dois aí com destaque. Então, já e aproveitando, João, para agradecer aí. Pessoal, podem aparecer sempre aí para comentar, largar um comentário que alimenta o programa e a gente sempre dá. Sempre que o pessoal manda para nós aí gera debates aí entre eu e o Vitor, a gente comenta e diz o que a gente acha. É isso então. A gente acha. Somos pagos por isso. E muito obrigado mais uma vez pela audiência. Agora passou esse tempo, agora agosto a gente quer pelo menos uma vez por semana fazer o programa, agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que nós estamos, o portal Agora RS, né, está em todas as redes, né, no Twitter, que agora é X, estamos no Facebook. Eu falo X. Sim, Estou no X. Estamos também no Facebook. E o programa vai para depois, fica gravado aqui o futebol agora. No Instagram e no concorrente lá do X, lá do Instagram, lá, agora me fugiu o nome. O Threads. Eu não sou tão então nem sempre sei. Então, mas enfim, é isso. Lembrando que a gente traz as notícias para você de forma gratuita, é só acessar o portal e os grupos de WhatsApp também. Você recebe todo o material do portal Agora RS de forma gratuita. E nós, os jornalistas, também estamos nas redes sociais. O Vitor usa muito o Twitter, né, Vitor? O meu é Vitor_A Pereira. E o teu? Meu é @Victor Caprioli. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que a gente vai retomar agora com mais frequência o programa. Bom jogo amanhã para os colorados. Esperamos que o Inter passe aí, consiga uma remontada histórica aí, a moda louco, estilo Cudê. E os gremistas também aí que aproveitem aí, que se preparem aí para os jogos contra o Flamengo e aproveitem esses últimos momentos do Suárez em solo gaúcho. Muito obrigado, até a próxima e forte abraço. Até mais, pessoal.